Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Jó capítulo 36. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão, não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade, você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas, as pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar, pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Eliú continua falando com Jó, mostrando que a justiça, a bondade e as manifestações do poder de Deus não devem ser questionadas, mesmo quando nós não entendemos ou estamos sofrendo. E no capítulo 36 ele pede um pouco mais de paciência. Você percebe aqui uma linguagem muito carinhosa, muito sábia. Ele não está querendo ofender ninguém, mas ele está falando verdades que Jó e os amigos de Jó precisavam ouvir, e que nós estamos ouvindo e precisamos também. E no capítulo 36, de maneira específica, ele adverte Jó a permanecer num lugar de adoração a Deus, de obediência a Deus, de fidelidade a Deus. O que Eliú está falando aqui é o seguinte: Jó, tenha cuidado para você, no seu questionamento, no meio da sua dor, você não se apartar do Senhor, você não se tornar igual o ímpio. É a fala de Eliú. Irmãos, Jó, ele foi muito paciente. Jó, ele não pecou contra Deus de maneira deliberada por causa da sua dor, mas Jó questionou o Senhor em muitos momentos.
E o que Eliú está fazendo aqui, nesse momento, é reforçando para Jó que Jó tenha cuidado de, no meio da sua dor, não se afastar do Senhor, não atribuir a Deus injustiça, não ofender o caráter de Deus por causa dos seus momentos difíceis. E essa é a grande questão da vida. Os nossos sofrimentos e as nossas dores podem nos tornar mais amargos ou mais sábios, mais desanimados ou pessoas mais maduras. É a maneira que nós enfrentamos o sofrimento e as perdas da vida que vão determinar o nosso crescimento ou a nossa aflição se tornando uma amargura que muitos carregam para a vida toda. Há pessoas que passaram por sofrimentos na infância, que elas desenvolvem na vida um quadro crônico de frustração, de rejeição, de até mesmo decepção com Deus, com as pessoas. E há outros que passam por situações difíceis também na sua infância, mas que eles buscam a Deus, eles buscam refúgio no Senhor, eles usam a sua dor para ter ainda mais razão ou necessidade de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Eles derramam diante de Deus a sua frustração e não deixam a frustração se tornar em raiz de amargura. E é isso que nós percebemos, capítulo 36, Eliú diz o seguinte para Jó, no versículo de número 5: eis que Deus é grande e não despreza ninguém, Ele é grande na força da sua compreensão, Ele não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Primeiro então, Eliú está dizendo: Jó, não questione a grandeza de Deus, o poder de Deus e a justiça de Deus. Deus está julgando sim as nações, ainda que não seja como a gente quer, no tempo que a gente quer. O julgamento de Deus todo dia está acontecendo e será pleno no dia do juízo final. Mas se você olhar bem, os ímpios estão sofrendo consequências, sim, da sua impiedade, da sua vida longe do Senhor. E aí no versículo 7, olha a palavra de sabedoria que Deus dá através de Eliú. Eliú diz: Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com reis para sempre, eles são exaltados. Eliú está dizendo o seguinte: Deus não desampara os justos, por mais que eles passem por perseguição, aflição, eles não estão livres de passar pelas situações que a vida humana está exposta, porque a vida humana ela é exposta a aflições, mas Deus cuida dos seus justos. Não questione isso. Jó questionou isso em muitos momentos, como a gente já tem falado. Eliú está dizendo: Jó, volte os seus olhos para Deus, não deixe a sua aflição tirar o seu foco do Senhor, de quem Ele é e da sua justiça. É muito interessante, a partir do versículo de número 9, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Você sabe o que Eliú está dizendo? Jó, o justo quando sofre, ele vai aprender, ele vai ouvir o Senhor, ele vai ver que no coração dele, por mais justo que ele seja, tem arrogâncias, tem raízes de orgulho, e que o Senhor vai usar a aflição para remover. Ou seja, o justo, ele é purificado no meio da aflição, por mais justo que seja. Isso é maravilhoso demais, irmãos. O que Eliú está dizendo é: Jó, não despreze o seu sofrimento, porque se você é justo, e realmente Jó era, esse sofrimento vai te purificar e vai te tornar uma pessoa ainda melhor, depois que você superar esse processo de Deus. O que o Senhor está dizendo, irmãos, acerca do justo, versículo 7, 8 e 9, é isso. Versículo 8: se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Versículo 10: abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Como que pode isso?
O justo está preso, está sofrendo, ele é justo. Sim, é justo porque ele busca a Deus, ele tem temor de Deus. Mas o texto diz que o justo, quando passa por tudo isso, Deus revela mais das suas próprias transgressões, para que esse justo se santifique ainda mais. Versículo 10, abre os seus ouvidos para a instrução. O justo, quando sofre, Deus quer instruí-lo ainda mais, ensiná-lo ainda mais. Parece que Eliú estava profetizando o que acontece com Jó logo em seguida, quando ele tem aquele encontro com Deus, que nós veremos no final do livro, e ele reconhece que havia ignorância nele, havia pecado nele, e havia limitação nele acerca do conhecimento de Deus. Irmãos, eu não sei você como está diante das suas provações, mas Deus quer que a gente aprenda com elas, cresça nelas, e seja mais purificado, por mais que a gente esteja sofrendo, sem ter sido isso causado por pecado, por transgressão. Se Deus tem permitido algum nível de dor na minha e na sua vida, certamente Deus quer usar isso para o nosso crescimento, amadurecimento. Versículo de número 11, se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Quando o justo é provado e ouve o Senhor, ele vai ser aperfeiçoado e Deus vai trazer um nível maior de glória nos últimos dias da sua existência, nos últimos anos da sua vida. Ou seja, ele não vai morrer amargo, em crise, porque Deus permitiu algumas dores. Ele vai experimentar o favor de Deus, a graça de Deus. Versículo 12, porém se não ouvirem, e há esse risco da gente estar sofrendo e não ouvindo o Senhor, o texto diz, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Jó era justo e íntegro, mas havia cegueira no coração dele, havia realidades que ele não via, não enxergava, mas quando Deus vem e se revela na vida dele, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. O que Eliú está dizendo é, permita nesse seu processo de dor e sofrimento, que o Senhor esteja te ensinando, te curando e abrindo os seus olhos, para realidades que você não enxergava antes. E aí no versículo 12, Eliú diz, os ímpios não são assim. Jó, permaneça na sua integridade, permaneça no temor de Deus. Sabe por quê? Porque senão você pode estar sofrendo como um ímpio. Amado, a grande questão não é se a gente vai sofrer ou não. A Bíblia diz que enquanto estivermos no mundo, nós iremos ter sofrimentos. A questão é se estamos sofrendo como justos, como cristãos, ou estamos sofrendo como ímpios, como descrentes, como pessoas que estão se afastando do temor de Deus por causa da dor que Deus permitiu. Como que o ímpio sofre? Eliú mostra para a gente, versículo 13, os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, ou seja, quando eles sofrem, não clamam pedindo socorro. Essa é a diferença. O justo sofre, mas ele clama ao Senhor, ele aprende. O ímpio, quando sofre, ele alimenta ainda mais a ira, ele vai alimentando ainda mais as suas frustrações, as suas feridas, ele vai alimentando as suas amarguras, e ele não clama a Deus. E quando fala de clamor, irmãos, não está falando apenas de uma oração, ele está falando de uma busca intensa. Sabe, você está sofrendo, você está passando por dificuldades, peça ao Senhor que toda a sua dor se torne num clamor, numa oração, numa busca de estar ali no altar de Deus, até que o Senhor traga a graça dele sobre a sua vida no meio da dor. Como o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que havia um espinho na carne dele, uma dor, um sofrimento que Deus permitia, e ele disse que ele pediu ao Senhor, porque ele era um homem de Deus 3 vezes, e o Senhor disse que não tiraria aquele espinho, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. O justo, o íntegro, ele pode ter espinhos, dores, sofrimentos na vida, que o Senhor vai permitir, mas Deus sempre dará graça proporcional, para eu e você vivermos debaixo da paz dele, mesmo em meio ao sofrimento.
O ímpio não é assim. Versículo 14: perdem a vida na mocidade, morrem entre os prostitutos cultuais, ou seja, eles perdem a vida prematuramente e eles morrem como ímpios, morrem ainda se entregando mais ainda ao pecado, à iniquidade, à imoralidade. Eles morrem em rebelião contra Deus, eles morrem endurecidos pelo pecado, cegos e frustrados e irados muitas vezes com Deus e com as pessoas. Irmão, não deixe o sofrimento te tornar como um ímpio, como aquele que nunca conheceu ao Senhor. E a partir do versículo 16, vamos ler o 15 também. O texto diz: Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. O justo, no meio da aflição, Deus vai o livrar dele mesmo, de algumas amarras que havia nele mesmo sendo justo. E pelo sofrimento Deus abre ainda mais os nossos ouvidos. O propósito de Deus para a vida humana é que as dores e sofrimentos nos tornem ainda mais sensíveis à voz dele, dependentes dele. O Senhor Jesus, quando nos chama para ser seus discípulos, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um caminho de morte, de renúncia, de busca da vontade de Deus, de sujeição a perseguições, a traições, mas reagindo sempre com a natureza de Jesus, como ovelhas de Cristo, e não como o mundo é, e não como o homem carnal é. Nós fomos chamados para exalar o perfume de Cristo, para sermos semelhantes a Ele, em nossas lutas. E ainda, irmãos, a partir do versículo 16, agora, Eliú vai e ele personaliza a mensagem, direciona a Jó, dizendo: assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto, para o conforto de uma mesa cheia de comida. Amado, Eliú estava profetizando aqui sem saber, estava dizendo: Jó estava ali, irmãos, apodrecido, emocionalmente, fisicamente, emocionalmente. Mas nesse momento que Jó já tinha desabafado e se calou, ele está ouvindo Eliú, que aqui simboliza muito essa obra do Espírito Santo, preparando o nosso coração para aquele momento onde Deus vai restaurar e vai trazer a unção dobrada, vai trazer mais uma manifestação da sua glória. Eliú olha para Jó e diz: olha, Deus está procurando tirar você desta angústia, ou seja, Deus está preparando você para tirar você desta dor e sofrimento, para te levar a um lugar espaçoso. Versículo 17: mas você está se enchendo do juízo do perverso, por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Você sabe o que Eliú está dizendo, né? Olha, se você deixar o seu coração se tornar como ímpio na hora do sofrimento, você vai colher o que o ímpio colhe. Mas Deus quer te tirar desta angústia e levar você a um novo nível de intimidade, conhecimento dele. Mas antes disso, Deus quer mudar o seu coração no meio da sua dor. Deus quer mudar antes a sua mentalidade no meio do seu sofrimento, porque antes de Deus mudar ao nosso redor as circunstâncias, Deus quer mudar o nosso coração no meio delas. Deus quer mudar a nossa atitude diante da dor, nos levando a um quebrantamento, a humildade, que aí o Senhor mesmo, na vontade soberana dele, ele muda todas as coisas. Basta uma palavra de Deus e nós somos curados, nós somos libertos, nós somos visitados pela provisão dele, como aconteceu com Jó. Mas Jó precisou primeiro ser mudado no coração. Muitas vezes nós estamos esperando as mudanças externas de Deus, sem permitir que ele mude o nosso coração, sem uma entrega voluntária, inteira, do nosso coração, do nosso quebrantamento a ele. E aí os alertas de Eliú, e ele já está aí nas suas últimas palavras, a gente ainda vai ver amanhã o próximo capítulo, os alertas dele, versículo 17: mas você se enche do juízo do perverso. Versículo 18: tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar. Cuidado, irmãos, para que a ira não te leve a pecar. A Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas não deixe a ira te levar ao pecado, a falar o que não deve, a agir como não deve, a agredir o outro. Irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não guarde a ira para outro dia. Não alimente a ira. Não propague a ira para outros ouvirem e criar aí um ambiente de ira.
Isso que Eliú está dizendo, versículo 19. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, Jó, cuidado, versículo 21. Não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. O que ele está dizendo, amado? Jó, ele se manteve íntegro, mas havia no coração dele uma batalha tão grande que em alguns momentos ele questionou. E aqui Eliú está dizendo: Jó, volte ao centro da vontade de Deus. Não deixe que a sua ira, não deixe que a sua dor incline você para a iniquidade. Versículo 21. Cuidado, porque parece que você está preferindo a iniquidade à sua miséria. É quando a dor é tão grande que você diz: eu prefiro voltar ao pecado, eu estou admirando até mesmo aqueles que não temem a Deus, ao invés de você preferir sofrer na presença de Deus. É melhor sofrer na presença de Deus do que estar são fisicamente, até mesmo financeiramente, mas longe de Deus. Prefira estar com o Senhor, mesmo na dor, do que viver na iniquidade. É melhor estar à porta da casa do Senhor do que nas tendas da perversidade. Porque Deus, Ele é grande. Versículo 22, Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Quem lhe prescreveu o caminho? Versículo 24, lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram. Lembre da grandeza de Deus, olhe para o poder de Deus, celebre o nome do Senhor, louve ao Senhor, Jó, volte-se para Ele, Jó, não deixe a sua dor tirar você do foco principal, que é viver para a glória de Deus. Versículo 26, eis que Deus é grande e não o podemos compreender, Ele é maior do que as nossas conjecturas, imaginações, capacidade de interpretar e compreender a vida. O Senhor é acima de todas essas coisas. E aí mais uma vez ele o exalta, a majestade, o poder de Deus. Versículo 27, Deus atrai para si as gotas de água, Ele destila a chuva, Ele faz as nuvens, Ele é o Deus todo-poderoso, glorioso, como que os trovões ecoam. E aí ele fala dessa grandeza de Deus em toda a criação. O Senhor que julga os povos, Ele dá alimento em abundância a todas as nações. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Pai, nos ajude a guardar a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Pai, nos ajude, por maior que seja a dor, o sofrimento, a traição, a aflição, a enfermidade, nos ajude a manter os olhos no Senhor, Pai, e não desejar ser como ímpio, e não se tornar como ímpio no coração, quando estamos sendo provados. Nós queremos, Pai, Te adorar e aprender em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.